Quando é que os crentes vão entender que não adianta lutar contra o casamento homoafetivo, casamento LGBT, que não adianta tentar impedir as mulheres de fazer aborto, por exemplo, que não adianta tentar controlar a vida das pessoas. As pessoas têm total liberdade, dada pelo próprio Deus. E não vai ser um livro que vai fazer a diferença, que vai fazer com que os crentes consigam controlar as pessoas. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar este tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Gente, não adianta querer empurrar a tua fé e a tua religião goela abaixo das pessoas. É simplesmente dizendo, mas na Bíblia está assim. Nem todo mundo segue a Bíblia. Muita gente segue o Alcorão, muita gente segue a Torá, muita gente não segue livro nenhum. É uma liberdade, é o livre-arbítrio dado pelo próprio Eterno. Engraçado que o livre-arbítrio, ele é basicamente tipo assim, a pessoa só usa o livre-arbítrio quando convém. Quando é para os crentes criticarem todo mundo, para os crentes se meterem na vida das pessoas, para os crentes simplesmente usarem de ódio, de preconceito, aí o livre-arbítrio está valendo. Nós temos a liberdade dada por Deus. Mas quando esta liberdade inclui o gay tomar a sua decisão de ficar com homem e não com mulher, a mulher tomar a decisão de abortar ou não, aí o livre-arbítrio não vale mais. Tem que obedecer a Bíblia, não o Eterno, não Deus, não Hashem. Ou seja, é sempre quando convém. Quando faz o que os crentes querem, aí pode. Quando faz o que os crentes não querem, aí já não pode mais. Aí já está indo de encontro a Deus, já está indo de encontro à Bíblia. Os crentes não pensam nem um segundo que essa liberdade foi o próprio Deus, o próprio Eterno quem deu. Lá no Jardim do Éden, Ele deu a liberdade de Adão e Eva pecarem, de escolherem do fruto proibido. O que é mais interessante é que o Eterno sabia da fraqueza e fragilidade do homem. Aí o Eterno coloca uma árvore com um fruto proibido lá no jardim, sabendo já que o homem desobedeceria, porque ele já vê à frente. Então por que ele colocou? Por que ele permitiu todas essas coisas? Simplesmente porque ele queria que os homens fossem livres. Ele queria que os homens procurassem a ele porque amavam a ele, e não porque eram marionetes dele, não por estarem presos a ele, mas por vontade própria. Deus não queria que Adão e Eva não provassem do fruto porque Deus estava proibindo, mas porque eles escolheram não provar. Tanto que eles provaram do fruto, foram expulsos do Éden, porque Deus não poderia voltar atrás, mas eles não morreram. Eles não foram destruídos. Pelo contrário, saindo do Éden, Deus providenciou a salvação dos dois, vestindo os dois com pele de animal, sacrificando um cordeiro, que seria basicamente o símbolo do que aconteceria lá na frente com o Messias. E aí simplesmente ele salvou os dois e não matou os dois. Então, o que vemos e o que aprendemos? Nós somos livres. O próprio livrinho que os crentes falam que tem que seguir direto, eu falo livrinho porque já foi comprovado de que a Bíblia, ela não é inspirada por Deus, ela não é de autoria de Deus, ela tem modificações,
ela foi totalmente adulterada, e um livro que é inspirado pelo Eterno, que é escrito basicamente pelo Eterno, que tem a mão e a assinatura dele, jamais seria tocado, jamais seria adulterado. Porque as tábuas, por exemplo, quando ele deu a Moisés, ele deu e não tinha quem mexesse naquela tábua, não tinha quem modificasse aquela tábua. E a Bíblia, ela foi modificada, ela foi completamente adulterada. Tanto que o Velho Testamento, ele vem da Torá, e quando você pega a Torá, que você vai ver, muita coisa não tem nada a ver. Para falar do nome de Deus, porque eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. No judaísmo, a gente não pronuncia o nome de Deus, que é o tetragrama. Isso é uma tradição, pessoal, que vem desde a época do Templo de Jerusalém. Então, literalmente, há 2000 anos atrás já não se fazia isso, e por isso até os dias de hoje a gente não pronuncia o nome dele. Quando a gente quer se referir a Deus, a gente usa outras palavras. A mais comum delas é Hashem, que significa literalmente o nome. Então, aqui em Israel, quando conversa com as pessoas e fala de Deus, normalmente o que tu vai ouvir é Hashem. E isso por causa do terceiro mandamento. Mas isso é uma tradição judaica, cada um tem a sua religião e os seus costumes, mas a gente até os dias de hoje em hebraico não pronuncia, a gente usa Hashem ou Elohim, como a própria Bíblia a gente viu que fala seguidamente. O nome Mateus vem do hebraico e ele se pronuncia Matitial. Matitial é a junção de Matanat, que é presente, com parte do tetragrama, parte do nome de Deus, que é o nome que eu comentei que a gente não pronuncia. E por isso, juntando, fica Matitial, que é presente de Deus. Mas vocês não entendem, tem que desenhar. Mesmo desenhando, ainda tem gente que não entende. É nesta hora que se vê quem ama de verdade o Criador e o seu Filho, pois quem ama de verdade vai investigar qual é o verdadeiro nome do Criador e de seu Filho. Mas isso é tema para outro vídeo. Então, quando eu falo livrinho, é porque realmente o livro ele é mágico, o livro ele é importante para os cristãos. Outra coisa, se fosse realmente do Eterno, de Deus, não existiria a Torá, o Alcorão, ele não permitiria outros livros que falassem dele, seria só a Bíblia, a regra de fé. Até porque ele é o autor dos três, Alcorão, Torá e Bíblia. Ele escolheria um só, para que não causasse tanta confusão como na Torre de Babel, que confundiu as línguas, várias pessoas falavam línguas diferentes, ninguém entendia mais ninguém. E é isso que acontece nos dias de hoje. Se Deus é Deus, não é Deus de confusão, então ele não criaria 3 livros com 3 regras diferentes para 3 povos seguirem, não é? Não. Ele seguiria uma coisa só, uma linha de raciocínio. Um livro, todos seguiriam, e aquele livro seria oficialmente a palavra do Eterno. A palavra do Eterno é o Messias. Ele é o verbo vivo que se fez carne. O livro foi adulterado por Constantino, depois adulterado por outras pessoas, até chegar aos dias de hoje. Os crentes sabem que foi adulterado e usa da adulteração para manipular pessoas, para controlar. O Eterno sabe disso e não permite que as pessoas sejam controladas. Assim como o Eterno endureceu o coração de Faraó, o Eterno não permite que as pessoas se dobrem e se curvem aos crentes. Eles podem controlar algumas pessoas por algum tempo, mas não conseguem controlar todo mundo o tempo todo. Esse é o desespero deles. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.